empreendedores, sejam bem-vindos ao Roadshow do Desafio da Cerradinho Bio, que busca soluções para a mensuração das características da biomassa para eficiência da produção de energia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sofia Onigma, eu sou gestora de comunidades aqui na GTEC Garage, com foco na geração de valor para os nossos parceiros corporativos. Já me coloco aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham durante todo o processo da chamada da Cerradinho. E nesse material, nesse roadshow, a gente vai trazer alguns esclarecimentos a respeito desse desafio e sobre as expectativas que a Cerradinho Bio tem com essa chamada. E lembrando que as inscrições das startups podem ser realizadas até o dia 29 de novembro, então fiquem atentos aos prazos para vocês não perderem essa oportunidade. E aí, para ajudar a explicar um pouco melhor esse desafio, eu estou aqui hoje com o time da Cerradinho Bio. Então, primeiramente, começando aí pelo Evânio Santos, que é gerente industrial, o Igor de Carvalho, que é coordenador de cogeração, o Matheus Guerini, que é engenheiro de manutenção, o Lucas Pafume, que é engenheiro de automação, a Cibele Silva, que é analista de processos industriais, o Everton Camurça, que é analista de informática e transformação digital, e o Bruno Ranieri, também é especialista aí de transformação digital. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Roadshow. Quero iniciar aí a gente batendo esse papo. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a Cerradinho Bio, o que vocês fazem, onde atuam, falar um pouquinho sobre o contexto aí da empresa. Maravilha. A Cerradinho Bio é uma empresa pertencente ao Grupo Cerradinho. Grupo esse aí com uma experiência de mais de 4 décadas no setor sucroenergético. Em 2007, nós começamos nossas atividades aqui em Chapadão do Céu, interior de Goiás, uma região com alto potencial produtivo. E aqui nessa unidade nós exercemos atividades agrícolas e industriais, que vão desde o plantio de cana até a fabricação de etanol de cana-de-açúcar e também de milho, através da nossa subsidiária Neomilho. Além do etanol, nós comercializamos também energia, essa obtida pela queima de biomassa, né, que é o objeto aqui da nossa conversa, e também da comercialização de produtos para nutrição animal, advindos do milho. Nós somos uma das maiores usinas de bioenergia do país, né? E na nossa última safra foram moídas 5,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. E tivemos também esmagamento de 543 mil toneladas de milho, né? Um total de produção de 675 mil metros cúbicos de etanol hidratado no total, né? Então, se a gente considerar as plantas industriais de cana e milho, né? A Cerradinho Bio tem uma capacidade de moagem equivalente a 9 milhões de toneladas de cana e uma cogeração anual de 1.300 gigawatt-hora, né? Está no nosso DNA, né, da empresa, de inovar e produzir com sustentabilidade. Muito legal, Everton. Obrigada aí por essa introdução. Bruno, se você quiser comentar um pouco aí sobre transformação digital e a inovação na Cerradinho Bio? Claro. Primeiro, obrigado a todos pela participação. A Cerradinho, como o Everton comentou, o DNA de inovação sempre teve junto com a empresa, né? Mas a empresa entendeu esse momento de transformação digital e quis, de alguma forma, que a gente se aproximasse do Hub da GTEC e de outras iniciativas para que a gente possa sempre buscar melhor eficiência, né? Eu cheguei na Cerradinho tem 7 meses e é muito bom ver que todo mundo aqui está buscando por melhoria. E quando a gente fala de transformação digital e inovação, criamos um processo hoje que nos permite encontrar problemas dentro da empresa e para que depois a gente possa utilizar de inovação aberta ou até inovação fechada, melhorias de processo, justamente para poder trazer mais inovação, mais tecnologia e não só isso, um local melhor de trabalho, melhores maneiras de se fazer os trabalhos do dia a dia, trazer mais eficiência, sempre buscando por eficiência e com que todos possam vir para a empresa todos os dias trabalhar feliz. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre esse momento, né, sobre esse desafio da biomassa perfeita, e a Cerradinho está num momento muito legal aí em ascendência em transformação em digital e inovação. Agradeço já a GTEC pela parceria e vamos entrar um pouco agora no detalhe do nosso biomassa. Perfeito, Bruno. Obrigada aí também por essa introdução. É um prazer é nosso ter vocês como os nossos parceiros. E aí, falando um pouco desse desafio, queria até chamar o Evânio aí. Evânio, se você puder explicar um pouco mais qual que é a visão geral que a gente tem desse desafio que a Cerradinho está realizando, se você puder explicar um pouco mais esse panorama, por favor.
Bom, boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar falando com vocês, tá? Obrigado aí pela participação. Em linhas gerais, o Everton colocou que a Cerradinho produz energia elétrica a partir de biomassa. Nós somos o maior produtor de energia elétrica a partir de biomassa do Brasil. E como o Bruno também já tinha colocado, né, a inovação, o desafio, a melhoria contínua está no DNA da Cerradinho. Então não basta só a gente ser grande, a gente também tem que ser o melhor, a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que seguir esse nosso DNA, que é fazer energia de forma limpa, produzir energia de forma sustentável. E como a gente produz energia elétrica a partir da biomassa, e a biomassa no nosso caso, bagaço de cana e cavaco de eucalipto, né, que são matérias, como o nome já fala, biomassa, são matérias vegetais que sofrem, né, a ação do tempo, sofrem a ação das chuvas, sofrem a ação da umidade, podendo perder algumas das suas características produtivas, né, a gente está buscando parceiros, buscando soluções para que nos ajudem a produzir essa energia que a gente já produz de uma forma mais eficiente e mais sustentável, né? Melhorando não só a questão econômica, quanto também a questão ambiental, né? Diminuindo a pegada de carbono na nossa produção de energia e garantindo um futuro, né? Um futuro ecologicamente sustentável para as futuras gerações, para os nossos filhos e netos. Então, a gente moe cana, como o Everton já tinha falado, no ano passado moemos 5 milhões e 300, devemos muito em breve tamanho de 6 milhões de toneladas de cana. O bagaço que sobra dessa cana a gente queima em caldeiras e produz energia. Além disso, a gente também compra cavaco de eucalipto, queima em caldeiras e produz energia. Então, fazer a gestão disso é o nosso grande desafio. E a gestão em que sentido? No sentido amplo da cadeia, desde a recepção desse produto aqui até a eficiência da combustão e a eficiência da queima e da geração de energia nos turbogeradores e na nossa central termoelétrica. Então, os meus companheiros, meus colegas vão falar um pouco mais aí, detalhar um pouco mais do desafio, mas em linhas gerais, o que eu tenho para colocar é isso. Legal. Bem, eu acho que a gente já pode começar com uma sessão aqui de perguntas, até para deixar mais claro qual que é o tema, né? Eu tenho algumas perguntas aqui, até para a gente conseguir contextualizar para o pessoal, né? E eu queria fazer a primeira pergunta para o Igor, né? A gente fala aí, como um dos principais problemas, objetivos do nosso desafio é começar a obter dados dessa matéria, né? Dessa biomassa, né? Ô Igor, na tua visão, né? Quais são os problemas que hoje nós temos por não ter esses dados disponíveis? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos falando mais uma vez em relação ao desafio, né, em aprimorar cada vez mais em busca, né, da nossa biomassa perfeita, né, entender um pouco sobre o que nós temos, né, o que nós podemos buscar fora aqui da nossa planta, o que as pessoas podem nos ajudar quanto a isso, né? Buscar novas experiências, buscar novos conhecimentos e trazer isso para dentro da nossa indústria, nossa planta e poder trabalhar em conjunto com as pessoas, com as empresas e conseguir desenvolver isso de forma fácil e prática para nós, né? Começar a conhecer essa biomassa. Então, falando um pouquinho sobre a biomassa, né? Quais são os problemas que temos hoje, né? Por não ter esses dados, é buscar o desafio de aprimorar a biomassa. Então, é um processo que hoje nós temos muita dificuldade em mensurar a característica dessa biomassa, né? Entender qual que é a performance dessa biomassa dentro do nosso sistema e começar a ter as informações de dados igual o Evandro falou um pouquinho aí sobre a característica das cinzas, muito tempo dessa biomassa armazenada, o local, né, armazenado, e tentar trazer essas informações através de algumas medições, conhecendo as características dessa biomassa para fazer um controle bem feito dentro da nossa planta. Então, a gente conheceu o controle, a umidade, né, dessa biomassa é o principal. Conhecer o volume de biomassa que nós estamos inserindo em nossos sistemas hoje, 30% da nossa biomassa, né, ela vem através do cavaco de eucalipto. Então, de um montante de biomassa que geramos através da cana da moagem, 30% ainda é cavaco de eucalipto. Então,
nós temos um grande volume aí em biomassa que nós temos que trabalhar em cima dele e entender essa biomassa. Então, é conhecer a umidade, é ter a quantidade de volume de biomassa que vai entrar no nosso sistema, é a forma de distribuir, armazenar e conseguir operar de forma eficiente. Então, seria isso. Conhecimento das informações, conhecimento dos dados, para que possa isso daí dentro dos nossos sistemas, que a gente tenha uma maior eficiência de geração de vapor e energia através dos dados dessa biomassa. Maravilha, Igor. Obrigado. Cara, durante tua fala você falou de uma coisa que já está puxando o gancho para uma outra dúvida que eu tenho. Eu vou aproveitar e vou perguntar para a Cibele, né? Você falou de umidade, né? Além de umidade, quais outros dados que a gente gostaria de ter, né, da biomassa? Boa tarde, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Então, o que buscamos é obter os dados para o controle de teor de umidade, outros dados com uma periodicidade menor, né? Como o Igor já comentou em questão do teor de umidade, o que a gente precisa além disso? Seria o teor de cinzas, poder calorífico, carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? O peso da biomassa que está sendo queimada. Maravilha. Obrigado, Cibele. E aí, Evânio, voltando aqui, por que da importância, né? E que tipo de benefício que a gente espera, né, com esses dados, né? A gente vai utilizar esses dados para buscar quais benefícios, né? A gente já falou um pouquinho sobre performance e tudo mais, mas tem algo a mais que você possa pontuar para a gente? O Everton, né? Na minha primeira fala eu falei um pouco dos benefícios de sustentabilidade, né? Então, a gente vai deixar um legado aí para gerações futuras. Nós vamos produzir energia limpa, totalmente renovável, com net zero da forma mais eficiente possível. Agora, além disso, né, qual é o benefício, o grande benefício do projeto em a gente conhecer? Todo mundo conhece a frase que o que não se mede não se gerencia. Então, se eu não consigo quantificar de forma precisa, de forma exata, de forma segura, aquilo que eu tô manipulando, é pouco provável que eu tenha sucesso na gestão desse projeto ou desse processo. Então, o projeto vai nos trazer esse grande benefício de conseguir mensurar o que a gente está operando para que facilite a nossa gestão. A nossa gestão bem feita vai trazer sustentabilidade para o nosso planeta e vai trazer rentabilidade e sustentabilidade para a nossa companhia. É isso. Beleza, obrigado, Evânio. Até para complementar, Evânio, acho que é importante também a gente falar, acho que essa questão da biomassa não é uma dificuldade específica ou uma dor específica da Cerradinho, né? Você também veio de outras experiências no passado. Eu queria que você citasse só um pouquinho que isso é uma necessidade do mercado em si, né? Não, com certeza. Hoje, né, muitas plantas operam com aquisição de biomassa ou queimando biomassa para a produção de energia, seja térmica ou seja elétrica, né? A gente tem visto hoje muito aí na mídia se falar de etanol celulósico, etanol de segunda geração. O que é isso? Nada mais, nada menos que etanol produzido a partir de biomassa, né? E para que se tenha biomassa, é muito importante para que o que a gente utilize de forma eficaz, de forma eficiente. E hoje, né, até em outras experiências que eu já tive aí na carreira, não existe nada que chegue perto do que a gente está ambicionando com esse projeto. Né? Passei por outras empresas até de grande porte também e que os controles ainda são muito rudimentares, estão muito longe de fornecer informações e fornecer dados precisos que nos deem possibilidade de tomadas de decisões assertivas. Então, eu acho que esse projeto ele é revolucionário para o setor, não só para a Cerradinho, mas para todo o setor de energia renovável. Maravilha, obrigado, Evânio. Lucas, deixa eu aproveitar e perguntar. E oportunidades a gente acredita aí que possam surgir, né? Uma vez que a gente tem os dados. Boa tarde, pessoal. Assim que a gente tiver esses dados, a gente vai conseguir criar uma mistura ideal para as caldeiras poderem gerar melhor eficiência na geração de vapor e energia dentro da nossa planta. Então, a gente tendo os dados de umidade, qualidade do cavaco, a gente consegue garantir uma eficiência plena das nossas caldeiras, garantindo assim uma geração de energia mais eficiente.
Maravilha, obrigado aí. Acho que de dúvidas iniciais, acho que é isso. Bom, e aproveitando também, queria perguntar para o Igor. Igor, você conseguiria dar um panorama aí, uma visão geral do processo, desde a compra até a geração de energia? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a visão, né, do processo de obtenção da matéria-prima, né? Então, essa obtenção de matéria-prima, nós definimos ela através do nosso balanço de energia, né? O volume de energia que nós devemos entregar durante a safra. E após a decisão desse volume de energia, nós definimos a obtenção dessa matéria-prima. Então, nós compramos essa matéria-prima de fornecedores, que é o cavaco de eucalipto, e após fechar com esses fornecedores, nós recebemos essa matéria-prima em nossa planta. Então, recebemos essa matéria-prima chegando, nós fazemos o balanço de peso, de característica dessa matéria-prima na nossa balança, e após a balança, nós descarregamos em nosso pátio de estoque, que fica ao lado das nossas caldeiras, né? Após esse descarregamento, nós realizamos uma amostra pontual de umidade. Então, é uma amostra que ela é muito pouco perto do volume que nós temos hoje em recebimento de biomassa, que hoje o nosso estoque tem uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 65 mil toneladas. Então, nós fazemos somente a análise de umidade dessa biomassa. Então, as outras análises, as outras características dessa biomassa, nós não conhecemos. Então, esse que é o desafio, é nós saber qual que é as características dessa biomassa fora a umidade, né? E também com isso, nós saber de que forma correta nós estamos armazenando essa biomassa, estoque, e conseguir fazer ali a rotatividade dessa biomassa para a utilização dessa matéria-prima em nossas caldeiras, né? Que a partir do momento que fazer um bom armazenamento, ter os números, né, correto, ter uma boa análise desse material, a gente utiliza ela nas caldeiras. Seria isso. Legal, obrigado, Igor. Acho que a gente falou bastante aí sobre o desafio, né? Sobre qual é o nosso problema, né? O que a gente está buscando, qual a visão geral, onde a gente quer chegar. E aí, embora a transformação digital ela olhe e a inovação a gente gosta de falar, né? Que a gente quer se apaixonar muito mais pelo problema do que pela solução. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente fez todo um estudo, né? Para chegar nesse desafio. Mas agora, até para a gente poder falar um pouco com as startups que estão aqui querendo trazer suas soluções, eu vou pedir para o Lucas falar um pouco do que a gente espera como objetivo desse desafio, até mesmo como uma solução. Lucas, por favor. Então, pessoal, o que a gente busca é um controle quantitativo e qualitativo da nossa matéria-prima que a gente está processando, bem como acompanhamento da eficiência das caldeiras na utilização delas. Isso a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor de qual porcentagem de umidade ou qualidade de cavaco que a gente vai precisar misturar com o nosso bagaço e entregar uma geração de energia com um custo muito menor de combustível, um gasto muito menor de combustível. Legal, Lucas, se você me permite, ontem a gente estava fazendo um trabalho lá na Neomille e aí a gente viu alguns sensores que tem de medição de qualidade lá, né, do mosto e tudo mais. E aí um ponto que foi colocado lá, eu acho que super válido para cá, é que essa tecnologia ou essa solução, ela possa fazer esse acompanhamento, quem sabe, em real time, né? Em tempo real. Então, a gente fala bastante de amostras que a gente pega de tempo a tempo, mas quem sabe a gente consiga trazer algo aqui, consiga analisar isso em tempo real. Até mesmo daquela matéria-prima que está entrando na caldeira, né? Em tempo real, a gente está analisando o peso que está entrando, qual a qualidade de que está entrando, a eficiência. Não sei se isso ainda tem tecnologia possível ou não, mas fica aí também dentro desse desafio. Lembrando que as soluções podem ser tanto físicas, né, sensores, e também junto com sistemas para análise desses números. Muito legal, obrigado, Lucas. E aí, Igor, eu tenho uma pergunta aqui que talvez vou pegar você um pouco de surpresa. Você já comentou um pouco sobre o que a gente mede hoje, como a gente mede. Mas acho que é importante a gente falar que a Cerradinho também não está totalmente no escuro. A gente quer melhorar o nosso processo, mas não quer dizer que a gente não faz nada, certo?
Então, queria que você contasse um pouco para a gente o que a gente já faz hoje em relação a ter esses números. Então, a gente mede o volume de alguma forma, mesmo que aproximada. Você comentou que a gente faz um cálculo de umidade. Eu lembro que em algumas conversas você comentou que a gente manda algumas amostras para o laboratório. Então, conta um pouco para a gente o que a gente já faz hoje, até para o pessoal poder entender a importância, né? E o que a gente gostaria de melhorar do que a gente já tem. Sim, o Bruno, falando um pouquinho, né, sobre o que já tentamos, né, ou que estamos fazendo hoje, né, sim, hoje nós realizamos a medição pontual mesmo, que seja pontual de umidade, e hoje também nós já realizamos uma medição com drone, né, então, assim, nós já estamos evoluindo em relação às medições, à mensuração dessa biomassa. Então, hoje nós realizamos essa medição já com drones, né, e conhecendo essa umidade, nós baseamos a densidade dessa biomassa para fazer um controle interno para ter essa medição, né? Então, isso é feito, sim, semanalmente, né? Nós já temos um ritual, uma programação semanal de realizar esses tipos de amostragem, para também direcionar nós da forma correta, né? Para ver se estamos no caminho certo e buscar desenhar um pouco, né, mostrar um pouco da eficiência atual das nossas caldeiras e conseguir medir dessa forma. E outro ponto, né, que você falou, a gente também tem o costume mensal já, né, como programado, como meta nossa, é enviar essas amostras, né, de biomassa para alguns institutos de tecnologia fora daqui, para quê? Para conseguir comparar se hoje que nós estamos fazendo está próximo da nossa realidade com a análise que nós estamos fazendo mensalmente. Então, seria isso. Então, hoje nós temos uma medição, temos alguns dados obtidos através do laboratório e, paralelo a isso, hoje nós pegamos essas amostras e também mandamos para fora para fazer análise dessas amostras, para comparação e para verificar se estamos no caminho certo. Legal. Acho que é importante falar para o pessoal que está assistindo a gente que esse desafio é realmente um desafio, porque a gente já tentou algumas coisas, algumas soluções e não deram muito certo, né? Então, eu queria pedir para o Matheus, e aí, Matheus e Igor, fiquem à vontade para dividir a resposta. O que a gente já tentou nesse caminho da biomassa, nesse desafio, e que, infelizmente, não deu certo, e por quê? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, empreendedores. Oi, Igor, eu vou iniciar. Se você tiver algo mais que pode interferir, a gente complementa. Então, Ok. inicialmente, né, nós já tivemos aí algumas tecnologias implementadas, da qual a gente não obteve um resultado tão satisfatório quanto a gente esperava. Mas, assim, nós já hoje possuímos os drones, né, que fazem as análises do nosso estoque. Possuímos alguns medidores de biomassa, né, que eles são instalados ali, medidores de biomassa para volume e umidade em trechos dos nossos circuitos de biomassa, né, que faz a alimentação das caldeiras, e fizemos alguns bases de cálculos algébricos, né, embutidos em nosso sistema. Quando a gente trava a umidade versus o poder calorífico, a gente conseguia fazer esse cálculo algébrico e trazer um retorno de estoque de biomassa e outras variáveis, né? Porém, tudo muito sensitivo, né? Nada assertivo. Então, um dos nossos objetivos com o projeto é trazer uma maior abrangência, conforme já foi falado aqui, né? Então, das nossas expectativas que a gente tem é trazer uma maior abrangência de indicadores, de análises, né? Olhando não só a umidade, mas sim as características da biomassa, e melhorar um pouquinho, olhando um pouco do lado da manutenção, né? Melhorar a nossa facilidade em manutenir esses equipamentos, né? Uma vez que os nossos equipamentos hoje, eles são 100% instalados fisicamente sobre nossas esteiras, né? Então, isso eu tenho que ter um impacto muito grande na minha produção, para caso que eu tenha que fazer uma manutenção, mesmo que seja de 10 minutos, eu tenho que ter um impacto muito grande. Então, esse cenário, né, de poder intercambializar também os equipamentos, tirar de um lugar, instalar em outro. Então, isso tudo é o que a gente vem aprendendo e é a nossa expectativa para esse projeto, né? Que atenda esse cenário, né? De otimização de tempo de manutenção,
acessibilidade, até questões de acesso remoto, interfaces entre TI e TA, né, redes de tecnologia e redes de tecnologia de automação. Então, isso tudo é o que é um pouco da nossa expectativa para o projeto, né? Se você quiser complementar, Igor, fique à vontade. Acho que o Matheus falou muito bem em relação a isso, né? Acho que é o nosso papel, né? Acho que nós temos que buscar essa solução, né, de mensuração em tempo real, né? Hoje, como o Matheus falou, nós temos alguns equipamentos que foram instalados, né, no passado, mas são equipamentos que você tem que fazer o input dessas informações para que seja feita a leitura, né? Então, acaba sendo muito, não é preciso. Então, foi muito bem colocado, que nós precisamos ter a solução de mensuração de biomassa das características em tempo real mesmo, né? Então, cada vez mais aí tendo essa interação entre TI, TA, né, manutenção, vamos conseguir fechar esse ciclo e conseguir entregar de forma sustentável. Legal, obrigado, Igor. Obrigado, Matheus. Muito legal, pessoal. É realmente um desafio bem complexo, né? Então, eu queria também agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, trazer o cronograma que a gente tem do desafio. Então, nós abrimos as inscrições no dia 9 e vamos fechar no dia 29. A gente tem a divulgação do Roadshow hoje e o processo de seleção das startups e, por fim, o Pitch Day em dezembro. Então, lembrando que a seleção das startups é feita inteiramente pelo comitê da Cerradinho, né, que vai avaliar todos os critérios para a seleção aí dessas startups, e nós fazemos a comunicação para o dia do Pitch Day. E, Bruno, se você puder também, então, finalizar aí esse roadshow, queria agradecer a participação de todo mundo que pôde dar um tempinho aí de vocês para explicar um pouco mais do desafio. Queria lembrar que o QR Code para os empreendedores enviarem as suas perguntas com relação ao desafio vai aparecer aqui na tela. Essas perguntas serão respondidas diretamente pela Cerradinho Bio, tá bom? E a gente fica totalmente à disposição. Bruno, a palavra aí é sua. Pessoal, primeiro quero agradecer a todos do desafio. A gente chegou no ponto que chegamos porque todos vocês fizeram parte disso, são parte disso. E aí, quando eu falo todos, são todos nós da Cerradinho, todos de transformação digital, todos da AGTEC. Eu costumo falar que transformação digital não é uma área, não é uma pessoa, não é o Bruno, não é o Everton, não é a Sofia. Todos nós estamos fazendo a transformação digital, buscando inovação, melhoria e eficiência para a empresa. Então, as startups que se interessarem em fazer essa parceria com a gente colocou lá no briefing as oportunidades de parceria, então tem POC, vamos desenvolver junto, vamos trazer várias possibilidades de trazer soluções legais aí para esse desafio. E lembrem, né, é um desafio do setor, o Evânio comentou bastante, ele já passou por outras indústrias grandes também, é um desafio do setor, não é só um desafio da Cerradinho. Então tem uma oportunidade muito grande aí dessa solução ser criada não só para a gente, mas também para diversas outras empresas, até porque a gente, como Cerradinho, tem como missão, né, e dever de inovação ajudar todo o setor e não só o nosso trabalho, mas a gente também quer fomentar o setor do agro, o setor sucroenergético. Então, de novo, obrigado todo mundo, obrigado pela participação e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. Perfeito. Muito obrigada a todos por assistirem aí e nós aguardamos a inscrição de vocês. Até mais. Muito obrigada. Maravilha, Tchau, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão.